Pois bem, vamos dar continuidade ao nosso jogo. Na aula de hoje, a gente vai deixar a nossa nave um pouco mais atraente. Na última aula, a gente fez um quadrado para representar a nossa nave. Mas que tal se a gente utilizasse imagens? Para isso, eu criei aqui uma nova pasta dentro do meu projeto chamada Recursos. E dentro da pasta Recursos, eu criei a pasta Imagens. Essa pasta vai ter todas as imagens do meu projeto. Por enquanto, só tem a imagem da navinha.png, que será justamente a imagem que a gente vai utilizar para representar a nossa nave. É importante lembrar o caminho dessa imagem. Como ela está dentro do projeto, eu tenho que acessar Recursos, Imagens e o nome dela. Agora eu vou abrir o Visual Studio para a gente começar a programar. Estamos aqui na classe Nave. A gente vai ter que criar agora um objeto Imagem. Eu vou dizer o seguinte: esse objeto vai ser um atributo da classe Nave. Eu vou chamá-lo de Imagem. Na verdade, eu vou chamar um método do próprio Love para a criação de imagens, chamado NewImage. O que esse método espera receber? Ele espera receber um endereço. Então, se a gente lembrar qual é o endereço da nossa imagem dentro do nosso projeto, a gente pode até olhar aqui pelo VS Code, ela está dentro de Recursos, Imagens e o nome dela. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Recursos, Imagens, navinha.png. Ok, se a gente executar o jogo agora, vai perceber que nada mudou, porque a gente ainda está desenhando um retângulo. Agora, ao invés de desenhar um retângulo, a gente vai desenhar a nossa imagem. Para isso, vamos utilizar o método LoveGraphicsDraw, que vai receber como parâmetro um objeto desenhável. O nosso objeto desenhável é justamente essa imagem que a gente criou chamando a função NewImage. Então, vou colocar aqui self.imagem. Vamos fornecer também a posição X dessa imagem e a posição Y. Existem outros atributos, como rotacionar ou escalar a nossa imagem, mas não vai ser necessário. Ela já está no tamanho ideal e a gente não vai desejar fazer rotações, pelo menos não por enquanto. Uma outra coisa que a gente fez na aula passada foi modificar a velocidade da nossa nave. Se você quiser, você pode testar aí com outros valores. Vou testar aqui com um valor um pouco maior, só para ver como a nossa nave se movimenta. Acho que vai ficar muito rápido. Opa! Parece que deu um erro aqui. Por que esse erro está acontecendo? A nossa nave é ligeiramente maior do que o quadrado que a gente tinha anteriormente. E a gente utilizou as dimensões do quadrado para verificar as bordas, né, se ela estava colidindo com as bordas da tela. Tá? Por isso que agora a nossa imagem sai um pouquinho, a nossa nave sai um pouquinho da tela do nosso jogo. Para corrigir isso, a gente vai ter que alterar a largura e a altura. Eu poderia simplesmente ir na pasta do projeto e verificar quais são as dimensões da imagem. Mas o Love ele fornece uma função que nos permite descobrir qual a largura e a altura de uma imagem. Então, a gente pode utilizar. Então, eu vou chamar o método chamado getWidth para largura e imagem, getHeight para pegar a altura. Antes que eu me esqueça, por se tratar de um atributo, eu devo colocar sempre o self ponto antes da imagem, para que não aconteça nenhum erro. Vamos verificar novamente. Nossa nave agora não sai da tela. Beleza. O próximo passo é fazer com que a nossa nave solte alguns tiros, que é bem comum em jogos de navinha. Para isso, a gente pode permitir que o jogador atire, por exemplo, utilizando a tecla espaço. Então, vamos implementar aqui uma rotina de verificação. Se o nosso jogador apertou a tecla espaço, eu posso chamar um método atirar. Se você prestou atenção, vai perceber que o método atirar ainda não foi criado. Então, assim como o método mover e o manter na tela, a gente pode criá-lo aqui embaixo. Vamos fazer isso. Atirar. Todo elemento que se move, a gente viu que vai ser importante a utilização do DT.
né, para que ele se mova com a mesma velocidade em diferentes computadores. Tá? Então a gente já percebe aqui que esse método ele vai receber como parâmetro a variação do tempo, né, o ΔT ou dt. Na construção aqui do método a gente também vai dizer que ele recebe esse parâmetro. Aqui dentro a gente vai dizer o seguinte: eu vou criar um novo tiro aqui. Tiro vai ser um objeto. Se o usuário apertou a tecla espaço, a minha navinha vai chamar o método atirar. Dentro do método atirar, ela vai criar um novo objeto chamado tiro, que vai ser uma representação da classe tiro. A gente ainda não criou a classe tiro, então vamos criá-la agora. Tiro.lu. Ele vai seguir as mesmas regras das outras classes, então a gente vai dizer que tiro é igual à classe extend. Ela vai ter um método construtor, que no Lua, utilizando a classic, é new, se chama new. A gente vai chamar o método update, vai criar o método update e o método draw. Prontinho. O esqueleto da classe tiro está criado. A gente tem que lembrar que na main a gente vai ter que chamar o arquivo da classe, né? Então a gente vai utilizar o require sem o ponto .lua, né? A gente viu que quando a gente coloca o ponto .lua, o próprio Lua entende isso como erro, então não é necessário. Quando a nave solta um tiro, o tiro vai surgir a partir de onde? De qual posição na tela? Vai ser da posição onde a nave está. Então, na hora que o tiro for criado, eu preciso passar para a minha classe essa informação. Qual é a posição X e a posição Y de onde esse tiro vai ser criado? Como vai ser a posição atual da nave, eu posso pegar isso justamente utilizando os atributos X e Y da nave. Então, eu passo aqui self.x e self.y. Então, se a gente executar, vai dar erro. Erro na linha 1. Esse caractere aqui, provavelmente eu errei na hora de digitar. Justamente. Só apagar. Vamos executar novamente. Então, o que é que eu quero dizer? A nossa imagem da nave é um quadrado, né? E o canto superior esquerdo fica mais ou menos nessa posição. Tá? Então, o nosso tiro ele vai sair dessa posição. Para que isso não aconteça, a gente tem que dizer que o tiro vai sair do meio. E a gente vai fazer uma continha simples. Ao invés de eu colocar que o tiro vai ser self.x, eu vou dizer que vai ser self.x mais metade da largura da minha nave. Ou seja, mais largura sobre 2. Beleza. Acho que aqui está tudo ok, pelo menos por enquanto. Vamos agora ao tiro. Então, a gente viu que o tiro ela vai receber por padrão dois valores, x e y. Só que o tiro ele vai ter seus próprios valores x e y, seus próprios atributos x e y. Tá? Então, a gente pode atribuir aqui o x, o x recebido como parâmetro vai ser atribuído ao atributo da classe, seu valor, e o y atributo da classe. Só que um tiro precisa também de uma velocidade. Os tiros vão subir. Então, eu vou colocar aqui uma velocidade inicial igual a 1000. Então, a gente pode implementar dessa forma. Self.y vai ser igual a self.y menos self.velocidade vezes dt. Bom, eu estou usando o dt aqui, mas acabei esquecendo de passar como atributo do método, como parâmetro do método, melhor dizendo. Ok, agora a gente precisa desenhar o nosso tiro na tela. Eu vou dizer que o tiro vai ser um retângulo, então eu vou chamar o método rectangle. Vou chamar a posição x dele, que está dentro de self.x, a posição y. A largura do tiro eu posso colocar como 5 pixels e a altura eu vou colocar como 8 pixels. Se a gente executar o jogo agora, a gente vai perceber que os nossos tiros ainda não estão funcionando. Eu vou apertar aqui para vocês perceberem.
Esse erro está relacionado, na verdade, a um erro de digitação meu. Eu esqueci o R na palavra largura. Então eu vou corrigir aqui, vou executar novamente e vou tentar dar um tiro. Não acontece nada. Por que o tiro não está aparecendo? Porque, apesar do objeto tiro ter sido criado, eu não estou chamando em nenhum momento o método update e o método draw dentro da classe nave. Então, o meu tiro ele não vai sair da posição que ele foi criado e ele também não será desenhado. Eu teria que, dentro do método draw, chamar tiro.draw e dentro do método update, chamar tiro.update. Mas pensa comigo um pouco. A nave pode soltar vários tiros. E a gente está chamando aqui a atualização para um único objeto tiro. Isso não faz muito sentido dentro do nosso jogo e pode provocar vários erros. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A nave ela vai ter uma lista de tiros, ou uma tabela de tiros. Toda vez que ela disparar um tiro, eu vou preencher, eu vou colocar esse tiro nessa lista. E na hora de chamar o método update, eu vou chamar o método update não de um único tiro, mas de todos os tiros que estão na tela atualmente. Da mesma forma, eu vou chamar o método draw não para um único objeto tiro, mas para todos os objetos tiro que estão na tela atualmente. Eu vou fazer essa lista de tiros como um atributo da classe nave. Então, vou colocar o self, lista de tiros. Ela vai ser uma tabela, por enquanto, vazia. Agora, eu vou fazer o seguinte. Toda vez que o usuário atirar, eu vou inserir, chamando o método de tabela insert, dizendo que vai ser em self.lista de tiros. E qual objeto que eu quero inserir? Tiro. Eu posso criar ele como uma variável local. Tá? Então, beleza. Cada vez que o usuário der um tiro, eu vou inserir esse tiro na minha tabela. Agora, no método update, eu preciso verificar a minha lista de tiros, quantos tiros tem, e chamar o método update para cada um desses tiros, ao invés de chamar apenas para um. Como a gente vai ter que percorrer uma tabela, a gente pode utilizar uma estrutura de repetição. No caso, o for. Para e, lembrando que aqui a gente tem uma relação de chave e valor, o i representa o índice ou o número desse tiro dentro da lista de tiros e o tiro representa o próprio objeto. O Lua nos oferece a função pairs, que vai receber como parâmetro a lista. A gente vai percorrer aqui todos os elementos, todos os tiros que estão dentro da lista de tiros. Agora, depois de percorrer todos os tiros, o que é que a gente vai fazer? A gente vai chamar o método update para cada um desses elementos. Independente de qual seja o tamanho da minha lista, essa estrutura de repetição vai percorrer todos os elementos e chamar o método atualização, o método update, para cada um deles. A gente vai fazer a mesma coisa no draw. Ao invés de chamar o draw para desenhar apenas um único tiro, e agora a gente vai chamar tiro, draw, para cada um dos tiros. Vamos verificar se está funcionando. Beleza. Nossa nave está disparando vários tiros. Talvez o tiro esteja muito grosso ainda, a gente pode diminuir um pouco. Ao invés de 5 de largura, a gente pode colocar 3 e testar. Uma outra coisa que eu estou percebendo é que o tiro está saindo sobre a nave. Talvez seja interessante colocar ele abaixo da nave. Então, para isso, é só mudar a ordem aqui com que as coisas são impressas. Ao invés de eu desenhar a nave primeiro e depois atirar, eu primeiro vou atirar e depois eu desenho a nave. Na verdade, aqui ainda tem um problema no nosso jogo, que a gente precisa corrigir.
Se a gente permitir que essa lista de tiros aumente infinitamente, uma hora isso pode dar problema para a gente. Ou seja, porque ela pode ficar muito grande. Se o jogo for muito grande e a gente não remover os tiros, eles vão continuar existindo dentro do nosso jogo. Ou seja, vão continuar consumindo processamento dentro do nosso jogo, deixando o jogo mais lento. E isso não é interessante. Então a gente vai verificar o seguinte: quando o tiro sair da tela, eu vou removê-lo. Eu vou destruir, eu vou tirar ele da minha lista de tiros. Tá? Então, vou criar um método aqui dentro da classe tiro para fazer justamente isso. Vou chamar ele de saiu da tela. Como é que eu sei se um tiro saiu da tela? Se a posição y, self.y, for menor do que menos a altura, quer dizer que ele saiu. Como é que isso funciona? Aqui eu tenho a minha tela, aqui é a origem, né, 0, 0. Quando eu solto um tiro, por exemplo, se ele estiver na posição 400, como ele está subindo, ele está diminuindo em relação ao y, né? Então ele está 400, 300, 200, 10, 5, até chegar aqui no 0. Quando ele chegar no 0, ele vai passar um pouquinho, né? Então digamos que a altura dele é 5, se ele passar 3, ele ainda está aparecendo, né? Tem 2 pixels do tiro aparecendo na tela. Quando ele passar menos 5, que é justamente a altura negada dele, quer dizer que ele saiu totalmente da tela. Então, por isso, né, quando o y for menor do que menos a altura, quer dizer que ele saiu totalmente da tela. Então, se ele saiu da tela, a função está verificando se saiu da tela, eu vou retornar true. Se ele não entrar aqui, ele vai retornar false. Então, se isso aqui é verdade, essa função vai retornar true. Se não, ele vai passar direto e vai retornar false. Beleza. Então, agora eu tenho uma função aqui que vai nos ajudar, que a gente pode chamar lá no método na classe nave. Onde é que eu vou fazer essa verificação? Dentro do update, né? Porque os tiros são atualizados, as posições dos tiros são atualizadas a cada instante, né? A cada frame dentro do update. Então, aqui que eu tenho que fazer a verificação. Então, aqui dentro eu vou verificar se tiro ponto saiu da tela. O que é que eu vou fazer? Table ponto remove da lista de tiros. E qual é o tiro que eu quero remover? Aí é só pegar o índice dele, né? O número dele. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando a gente construiu a classe tiro, a gente acabou colocando a altura e a largura como valores constantes. A gente não criou uma variável chamada altura e a largura para o tiro. Então, a gente faz isso agora. Aqui, ao invés de chamar 3 direto, eu vou chamar self.largura. E aqui, a altura. Beleza, vamos verificar. Beleza, está funcionando. Como é que eu sei, por exemplo, como é que eu posso verificar que os tiros estão sendo realmente removidos? Eu posso imprimir, mostrar na tela o tamanho atual da minha lista de tiros. Então, aqui no método draw, eu posso chamar, por exemplo, print e mostrar qual é o tamanho ou quantos tiros atualmente tem na minha lista de tiros. Então, por enquanto, ó, vocês percebem ali no canto esquerdo que tem, superior esquerdo, que tem 0 tiros na tela. Então, eu vou atirar. Enquanto eu estiver atirando, os tiros estão na tela, mas depois que eles passam daquela barreira que a gente definiu, eles são removidos, né, da lista de tiros. É justamente isso que a gente quer. A gente não quer que o jogo fique processando tiros que o usuário não está vendo. Tá? Vocês podem modificar a velocidade do tiro, fazer os testes que vocês quiserem aí, para deixar o jogo mais interessante para vocês. Na aula de hoje é isso, acho que foi bastante legal, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.